Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um RegiosCast. Queria cumprimentar o Sandro, seja muito bem-vindo, Sandro. Olá, Geise, olá, participantes. Pessoal, antes da gente começar, aquele recadinho de sempre, ativa o sininho aqui no canal, deixa seu like, curta esse vídeo, ativa o sininho para você poder ficar sempre vendo as nossas notificações, os nossos novos vídeos que estão saindo, inclusive o mês agora de abril, tem coisa boa pra caramba pra sair, não vou dar muito spoiler não, tá? Então ativa aí o sininho para você estar por dentro. Bom, Sandro, a gente hoje vai ficar falando aqui dos números de fevereiro, que inclusive é o Regis de Números, que já está disponível no site, pessoal. Lá quando você entra no regis.org.br, tem a partezinha do Regis de Números lá, que você tem todos os dados do seu plano de benefício, tem o andamento do plano, e tem ele detalhado também, inclusive os comentários também da área de investimentos lá também para vocês. Então hoje a gente vai estar comentando um pouquinho para vocês. Mas antes disso, Sandro, vamos falar um pouquinho do cenário de fevereiro, como é que foi? Isso, é importante a gente começar falando sobre o cenário, até para poder entender o contexto de cada plano. Então, por exemplo, no mês de fevereiro nós tivemos uma inflação IPCA, uma inflação medida pelo IPCA de 0,84%, um pouquinho maior que a inflação do mês anterior, do mês de janeiro, mas inferior, por exemplo, à taxa de inflação do mês de fevereiro do ano de 2022. Com isso, o acumulado do ano ficou em 5,6%, uma taxa relativamente mais baixa do que o acumulado do ano do mês de janeiro, considerando o período de 12 meses. Com a Selic não teve, nós não tivemos alteração da meta da taxa Selic, ficou em 13,75% ao ano, enquanto o Ibovespa, que é o índice lá da Bolsa de Valores de São Paulo, ele caiu 7,49%. Nós tivemos um mês de fevereiro bastante difícil, nós tivemos diversos desencontros aí entre política monetária, Banco Central, Governo Federal e tudo mais. Tivemos a crise dos bancos, que é importante. Começou a crise bancária, primeiro lá com aqueles bancos lá dos Estados Unidos, agora já no mês de março já veio o Credit Suisse, enfim, isso tudo atrapalhou bastante o desempenho das bolsas. Como sempre oscila tudo, Sim, com certeza. O dólar, com isso, o dólar apreciou em 2,84%, fechando em 5,221%. As reservas internacionais do Brasil subiram 1,97%, fechando o mês de fevereiro em 328 bilhões de dólares. O resultado primário do governo federal, isso é importante enfatizar, tá, Geise? Porque o resultado primário ele ainda está positivo no mês de fevereiro, mas a perspectiva, vocês vão ver mais na frente, é que o resultado primário do ano fique negativo, tá? Mas ele ainda, no mês de fevereiro, ainda estava positivo em 1,2%, enquanto que a dívida bruta do governo federal fechou o mês de fevereiro em 73,1%. Essa é, digamos assim, é o cenário macro, vamos falar assim, dos principais indicadores do mês de fevereiro. Outro indicador que é importante a gente estar acompanhando, porque a gente olha o mês de fevereiro, a gente está olhando para trás. Olhando para frente, que é o relatório Focus do Banco Central, é importante entender como é que o mercado está olhando para frente. Então, o relatório Focus do Banco Central, que solta toda semana esse relatório, ele está projetando, por exemplo, um IPCA para o mês de março de 0,76%, um pouquinho menor do que o mês de fevereiro, mas um pouco acima da expectativa que nós tínhamos há algumas semanas atrás, puxado principalmente por conta do ajuste dos combustíveis, que isso já começou a colocar no preço lá das expectativas de mercado. Para o mês de abril, a perspectiva é de uma inflação um pouco menor do que a do mês de março, de 0,59%, enquanto que a inflação do mês de maio está sendo projetada em 0,40%. Isso mostra, o que esse número mostra? Mostra uma trajetória declinante da taxa de juros, da taxa de inflação, melhor dizendo. E isso pode, de repente, pode sinalizar alguma queda na taxa de juros praticada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. No entanto, as expectativas de mercado para o fechamento do ano ainda permanecem muito próximas de 6%. Em relação à semana anterior, o mercado precificou para baixo, para 5,93%, a taxa que se espera que vai fechar o ano de 2023, mas ainda muito acima do patamar estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional de 4,75%, de teto de 4,75%. Outra coisa importante é que o dólar, nas projeções do Comitê de Política
das expectativas de mercado trazida pelo relatório Fox está em 5,25, ou seja, exatamente mais ou menos igual ao que está hoje. A taxa Selic, a expectativa é que haja um corte no acumulado do ano de até 1%, no caso, fechando o ano em 12,75%. O resultado primário, que é aquele que eu falei, que está positivo até o mês de fevereiro, mas a expectativa do mercado é que nós vamos fechar o ano com uma queda de 1,02%, né, com um resultado primário de 1,02% do PIB, né, o que é muito alto, e uma dívida líquida do setor público fechando o ano em 61%. Tá? Então, digamos assim, são as expectativas do mercado para o ano de 2023. Fechando aqui a parte também do para trás, né? A questão do mês de fevereiro das NTNBs. Eu acho que é importante também a gente abordar, Geise, essa questão das NTNBs, porque elas interferem muito na rentabilidade e no desempenho de cada um dos planos, né? Dependendo da quantidade de títulos marcados a mercado que tem um plano comparativamente ao outro. Então, por exemplo, todo mundo se lembra, quem já viu os Edgecast lá atrás, percebeu que nós tínhamos uma elevação da taxa das NTNBs, né, ao longo do final do ano passado, e no mês de janeiro também nós tivemos ainda um aumento. A novidade é que em fevereiro praticamente todos os vértices das NTNBs caíram, né, com exceção do ano de 2032, todos os demais vértices caíram. Isso trouxe uma repercussão positiva nos nossos planos, né? E aí nós tivemos uma melhoria sensível no desempenho da grande maioria deles, né? E a grande questão importante aqui, Geise, é que, pegando aqui, já fazendo um recorte já para o resultado do mês de março, né? Que logo nós vamos divulgar também assim que fechar o mês, mas a perspectiva do mês de março é muito positiva, porque essas taxas que caíram no mês de fevereiro continuaram caindo, né? Esse é um recorte, pegando um recorte do dia 24 de março, praticamente todos os vértices também com queda nessa taxa. Isso vai ter uma repercussão bastante positiva nos títulos marcados a mercado que estão na carteira. Também, exatamente, e assim a gente espera, né? E agora com a divulgação do novo arcabouço fiscal do governo, né? Nós esperamos. Saiu agora, hoje, né, saiu um detalhamento do arcabouço fiscal, o mercado já reagiu positivamente, né, com relação a esse novo arcabouço, mas ainda tem informações ainda insuficientes, mas só isso já foi motivo para que o mercado gerasse algum otimismo, e isso pode refletir, por exemplo, numa queda das taxas das NTNBs, né? Então, por isso é que nós falamos que a nossa perspectiva, em termos de cenário econômico, pensando na questão dos planos, é que o mês de fevereiro já foi beneficiado por essa pequena queda nas taxas das NTNBs, e se mantiver essa trajetória, nós acreditamos que o mês de março será mais positivo ainda do que já foi no mês de fevereiro. Né? Exatamente. E assim, em resumo, foi isso que nós enxergamos aí no mês de fevereiro, já entrando no mês de março. É com alerta ainda no mês de março, né? Exatamente. Exatamente. Bom, a gente vai manter então o nosso formato, né, do Redcast. A gente teve aqui agora um pouquinho da análise do cenário, exatamente para vocês entenderem um pouco, né, o que isso impactou nos resultados dos planos, principalmente. Então, se você quer saber um pouquinho mais agora, né, sobre o seu plano, continua aqui com a gente. É isso aí. Bom, depois desse comentário aí do cenário, vamos falar um pouquinho, Sandro, do CD02. O que você tem de novidade? Começo de fevereiro, bateu meta, não bateu? Conta pra gente. Boas novidades, Geise, participantes, tudo bem? Sim, o mês de fevereiro foi muito bom para o plano CD02. Nós conseguimos atingir aí um patamar de 119% de rentabilidade sobre o referencial, que é IPCA mais 4. É um referencial, e isso realmente nos deixou muita alegria. No acumulado do ano, está com 2,39, né, também bem superior, 119% em relação a IPCA mais 4, né, mesmo considerando que esse plano tem 85% da carteira marcada a mercado. Né, então, esse é um ponto importante. Só que o que acontece? Nós temos uma estratégia diferente no CD02. O CD02 é um plano que é um plano que a gente chama de tiro curto, né, que aplica em títulos de maior liquidez e de prazos mais curtos. Então, o que acontece? Naquela apresentação do cenário, nós falamos, por exemplo, das quedas das taxas de juros
das NTNBs, enquanto tem queda na taxa de juros, isso favorece o plano. E caiu mais nos vértices mais curtos, que é onde o CD02 tem muita alocação, né? Então nós conseguimos aí uma performance muito boa, até superou o CDI, para você ter uma ideia, né? O CDI no acumulado ano está em 2%, né? O plano deu 2,39% de rentabilidade, foi muito bom demais. Exatamente. Então nós estamos muito satisfeitos com o resultado do CD02. Estou sabendo agora que o banco está fazendo um plano de demissão incentivada, né, um PDDI, né, e tem muita gente que é participante do CD02 que já está de olho aí em fazer apertar o seu botão e entrar aí no plano de desligamento incentivado do BRB. E nós até estamos fazendo um convite, olha, o plano está indo muito bem, quem quiser ficar no plano pode, não tem nada que impeça a pessoa ficar no plano, mas se ela, por exemplo, quiser um plano que tenha... uma alternativa melhor também, exatamente, né? Que também está dando uma excelente rentabilidade, que é o plano Brasília Prévio. Então, quem for participante ativo do CD02 e quiser, por exemplo, fazer uma portabilidade para o Brasília Prévio, pode fazer sem problema nenhum, a partir da rescisão, adesão ao PDVI, incidir o contrato de trabalho com o BRB, vai poder fazer a portabilidade, por exemplo, o Brasília Prévio. Muita gente está fazendo isso, né? Eu, inclusive, já tenho meu Brasília Prévio para poder já receber os recursos da portabilidade, já contando o tempo, né, de acumulação de recursos no Brasília Prévio, né? E aí quando eu puder entrar no plano de incentivo, né, de aposentadoria, aí eu vou pegar esse meu recurso que está no CD02 e vou migrar para o Brasília Prévio, porque o Brasília Prévio me permite também uma alocação, um recebimento, prazo de recebimento do benefício muito maior do que o do CD02. Enquanto o CD02 é limitado em 8 anos, o prazo de recebimento, no Brasília Prévio eu posso fazer isso por 30 anos. Né? Inclusive então, o Brasília Prévio está indo muito bem. Está muito bem, nós vamos falar lá, mas isso vocês no outro vídeo, você quer saber do Brasília Prévio, né? Olha o outro vídeo lá também. É isso aí. Era isso, Geise. Basicamente são essas novidades boas, né? Boas. Resultado muito positivo do CD02 do mês de fevereiro. Isso que eu ia falar, notícia boa, né? Do CD02. É sempre bom, notícia boa. Esses foram os resultados, né, do plano CD02 do mês de fevereiro. O Santo deu uns spoilers aí também já para mês de março, tanto de cenário quanto outras informações também. Mas continua aqui acompanhando a gente, né, nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, se inscreva, curta o nosso vídeo, né, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, principalmente agora mês de abril, que vai vir com coisa boa pra caramba. Exato. Tem prestação de contas, é aniversário da Regios, vai ter um mês inteiro de promoção que a área comercial está produzindo aí, um negócio massa pra caramba. Então continua acompanhando a gente, tanto nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, aqui no próprio YouTube, nosso site também, acompanha aí que você vai poder ver as novidades. Vou falar muito não para você poder estar acompanhando a gente nas redes sociais. Isso, acompanha a gente, se inscreva nas nossas redes sociais, né? Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se inscreva no YouTube, né? Exato. Não paga nada. Não paga nada, exatamente, Isso você aí. não poder perder nada. E mês que vem a gente está de novo aqui para estar falando dos números de março. Isso aí. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.